Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 3 de novembro, tá? Hoje apresentamos nossa sexta sessão de Mate Web UTF-PR. Desta vez, o nosso convidado é o professor Vítor León, professor da UNILA, que ele vai apresentar a palestra titulada Campos Vetoriais Holomorfos e L-Estabilidade. Então, eu de antemano já agradeço a participação do professor Vítor, tá? Nesta nova sessão de Mate Web. E agora eu vou passar a palavra para o nosso aluno Guilherme. Por favor, Guilherme. Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença de todos os participantes e, em especial, a presença do palestrante, o professor Victor. Eu vou falar um pouquinho sobre o seu currículo. Victor Arturo Martínez León possui graduação em matemática pela Universidade Nacional Maior de San Marcos, no Peru, mestrado, doutorado e um pós-doutorado em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente professor adjunto C, nível 2, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Sua pesquisa está concentrada na área de foliações holomórficas. Professor Victor, a palavra está contigo. Muito obrigado pela apresentação, Guilherme. Muito obrigado, Ivan, Mitch, pelo convite, né? A todos que fazem parte dessa iniciativa, que acho muito boa. Saúdo essa iniciativa, né? Então, eu posso compartilhar agora, colocar aqui. Eu não preparei slides também, vou fazer. Vamos escrever um pouquinho. Tá? Então, o que eles venham hoje a falar, campos vetoriais holomorfos e estabilidade. Todo mundo consegue ver? Ou acabei saindo? Não, sim, consigo. Este é um trabalho que eu realicei em colaboração com o professor Bruno Escarda, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi parte do meu trabalho de tese e doutorado. E, bom, inicialmente vou dar umas motivações, vou andar um pouco pelo caso de campo de vetores reais, o que há, o que se mostrou, e depois ir para os campos vetoriais e logo iniciar com minha palestra, ok? Então, vou ir em princípio, motivando. Então, tá. Então, resolver equações diferenciais ordinárias, né, determinar uma função incógnita, né, que encontra-se sobre alguma operação de derivada. Né? Um exemplo simples que podemos considerar é ser, por exemplo, o pêndulo simples. Né? Pêndulo simples. Sem amortecimento. Ok? Ele é governado por uma equação diferencial, por um sistema linear de duas equações diferenciais, esse aqui e esse aqui, okay? Onde essa L é o comprimento da corda, e num pêndulo simples, temos o objeto. Okay? Esse é o comprimento da corda e essa constante G é a constante de gravitação. Podemos ter também o pêndulo simples com amortecimento. Por exemplo, temos a força do vento, né? E esse modelo é governado por essa equação diferencial, dessa maneira. Preciso descer um pouquinho. E L menos deve ser L seno de x. Ok? Onde C é uma constante de amortecimento, M é a massa, L é o comprimento da corda e a G é a constante de gravitação. Então, temos esses modelos, né? Outro exemplo que aparece é o predador-presa. Né? As equações dadas por Lotka e Voltaire, né? Predador. Esse modelo é governado por um sistema de equações dessa forma.
onde essas constantes são todas positivas, né? Esse claro exemplo de pegar uma raposa e um coelho, né? E a raposa vai comer o coelho, e esse é um modelo simples, né? Dado por Locke e Voltaire. Okay? Podemos ter também espécies competindo. Por exemplo, as raposas, espécies competidoras. Raposas e lobos, né? Competindo por um mesmo alimento. Nesse caso, esse sistema é governado por essa equação dada assim. No quadrado aqui, e também essas constantes todas positivas, onde T representa a primeira população e essa a segunda população. Tá? Temos mais modelos clássicos, né, que se vê nos cursos, nas disciplinas de equações diferenciais na graduação, que é, por exemplo, o sistema massa-mola. Né? Podemos pensar sem amortecimento, né? Originalmente, ter aqui uma mola, um bloco, sem fricção, e aí obtemos um sistema desse tipo. Okay? Onde aqui essa constante K é a constante de Hooke e essa é a massa desse bloco. Ou podemos ter um sistema mola com amortecimento. Okay? Sistema massa-mola com amortecimento. Por exemplo, pensem aqui, temos uma mola, temos um bloco, dentro desse bloco colocamos um cilindro, que tem um certo óleo, e aqui temos um motor trabalhando externo. E nesse caso podemos ter o sistema governado por uma equação dessa forma. Que esse K é a constante de Hooke, esse é a constante de amortecimento. Aqui é a função, né, a força exterior aplicada à massa. Então, vemos que aparecem vários sistemas de equações diferenciais, né, como vários exemplos. E associado a esse sistema de equações diferenciais, podemos associar um campo de vetores. Então, nosso problema seria agora resolver uma equação diferencial desse tipo. Okay? Onde esse um campo de vetores, em princípio, pode ser em R2. É um campo de vetores. E como sempre, o que se faz para estudar é ver o caso mais simples. Então, nós vamos ao mundo linear, ou seja, quando há uma matriz real, né, quadrada, n vezes n. E, bom, se faz analogia, né, do que acontece quando você estuda essa equação diferencial de primeira ordem, é um número real. Aqui se encontra as soluções de forma simples, né, encontrando exponencial, o chamado fator integrante. Mas então, será que dá para encontrar a solução dessa maneira? Então, para isso, tendríamos que definir o que é a exponencial de uma matriz. E sim, é possível. Geralmente, nos cursos, nas disciplinas, nos cursos que têm licenciaturas, não vem isso daqui, né? Mas se pode definir a exponencial de uma matriz, né? Ou por analogia. Você pode definir uma noção de norma uniforme associada a uma matriz, provar, definir sequências e séries de matrizes, e provar que essa série é convergente. Então, associada a essa solução, vamos ter, sim, essa daqui. Ok? Então, as soluções vão estar dadas por funções desse tipo. Ok? E então, bom, okay, a cada matriz associamos o que chamamos um fluxo.
na aplicação que vai de R em RN com valores em RN, né? Fluxo associado a essa matriz. Ok? E, bom, esse fluxo tem propriedades, né? Que se você toma um instante em que o tempo é zero, você acaba ele mesmo. E tem outra propriedade bem importante, que é a propriedade fundamental do fluxo. Aqui somamos dois termos. A mesma coisa que o fluxo de A em T, o fluxo de A em S de X. Okay? E, bom, com isso, definimos o que é a órbita. Né? Então, a órbita, fixada um ponto, vai ser todas as funções dadas por esse fluxo. Né? E agora percorre esse tempo. Isso é chamada órbita. Órbita de X. Ok? Então, se prova que se você tem dois pontos quaisquer, X, Y, Rn, então acontece duas coisas. Ou bem, essa órbita de X é disjunta da órbita de Y, ou elas são iguais. Okay? Ou se mostra que elas são iguais. Eu acho que para mim travou aqui. Agora subiu. Ok. Então passa essas duas coisas. Sim? E também se temos um elemento no núcleo dessa matriz, né, isso quer dizer então que a órbita desse ponto continua nesse ponto. Okay? E então o que chamamos nossa foliação é o conjunto de todas essas órbitas. Então isso é o que chamamos uma foliação por curvas. Ok? O interessante é que sempre graças à álgebra linear, né, a gente sabe que, dado uma matriz, temos uma matriz chamada forma canônica de Jordan, né, onde ela tem uma cara mais bonita, né, entre aspas, mais simples. Né. Então, o que se vai fazer nesse sentido é pensar em esse sistema inicial, x' de x, né, por em princípio no plano. E vamos tentar estudar isso mais no sistema dado com a forma canônica de Jordan. Okay? Se mostra que podemos encontrar uma aplicação linear que vai levar as órbitas dessa daqui em órbitas dessa daqui. E, de fato, se define um conceito que, dadas duas matrizes, se pode dizer que elas são conjugadas. Aqui podemos dizer topologicamente, CR ou linear. E se existe, quando é conjugada, se existe um homeomorfismo. RN, homeomorfismo. Em CR seria um dífio. CR. Ou aqui um isomorfismo. Que faz o seguinte, né, que ele verifica que H do fluxo associado a A em T de X é igual ao fluxo em B em T em X. Então ele vai levar uma órbita em outra e ainda respeitando o tempo, ok? Essa daqui, essa conjugação define uma relação de equivalência. Então, portanto, você pode particionar o conjunto das matrizes em classes de equivalência.
Ok? E então, bom, como vemos, né, não é difícil, você vai pela forma canônica de Jordan, né? Aqui você tem que, esse cara aí, é a P-Benixu, né? Forma canônica de Jordan. Estudar esse sistema de equações diferenciais, basta olhar a forma canônica de Jordan. Então, por exemplo, em dimensão 2, né? Em dimensão 2. Pensemos nessa matriz, né? 2 por 2. Consideremos lambda 1 e lambda 2 autovalores dessa matriz. E se apresentam três possibilidades, né? Que esses autovalores sejam reais e distintos. Né? A segunda possibilidade é que esses autovalores sejam reais e iguais. E a terceira possibilidade é que esses autovalores sejam complexos conjugados. Né? Lambda 2 igual conjugado em lambda 1. Certo? Em cada caso, se estuda, né, como seria o retrato de face desse campo. Né? Então, por exemplo, aqui no primeiro caso, em que os autovalores são distintos, a forma canônica de Jordan vai ser desta maneira, diagonal, sim? E aqui se apresentam casos. Né? Podemos considerar que esse lambda 2 é maior ou igual que lambda 1, e nesse caso teríamos, por exemplo, em que lambda 1 seja menor que lambda 2, os dois são negativos. Né? Podemos ter também que outro caso em que lambda 1 seja menor que lambda 2 e esse seja zero. Outro caso em que esse lambda 1 seja negativo e lambda 2 seja positivo. Né? E nesse caso, a gente vai ter que o diagrama de face vai estar dado assim. Ok? Essas linhas vão se acumular na origem, né? E todas essas vão ir se acercando da origem. Okay? Todas essas soluções fazem isso aqui. E aqui, esse ponto, né, que é a origem, é chamado de um atrator. Ok? E nesse caso, todos os pontos que se encontram no eixo Y, todos eles continuam ali, as órbitas, e as demais elas vão se aproximando. Todas a esses pontos. São paralelas ao eixo X, todas se aproximando. Okay? Em esse outro caso, o que temos é que uma dessa daqui sai, as outras se aproximam da origem, e as soluções aqui são dessa forma. É isso que chamamos de célula. Temos mais casos. O caso D, por exemplo, em que agora o lambda 1 seja 0 e esse é o lambda 2. Nesse caso, no eixo X, todos esses pontos ficam ainda, né? E os demais, eles saem. Em linhas paralelas ao eixo X. Okay? Esse é o retrato de face. Mais um ainda quando os dois são positivos. E nesse caso, o que temos, né? Essas duas aqui saem também, né? E as soluções vão saindo dessa maneira. Tá? É só você olhar o fluxo e fazer as contas. Você obtém isso. E nesse caso, isso que a gente chama de fonte. No segundo caso, né, que os autovalores sejam iguais, temos duas possibilidades para a forma canônica de Jordan. Então, ela pode ser diagonal ou ela pode ter nipotência. Certo? Então, nesse caso, se apresentam também vários casos, né?
Primeiro, no caso que seja diagonal, né? Quando o autovalor é negativo, né? O que a gente tem são que a origem se torna um atrator, né? E temos retas que passam pela origem. Ok? Ou se aproximando. Temos um atrator também. E quando o lambda é positivo, o que temos é uma fonte. Tá? Eles vão saindo. E fonte. Então, você conhece isso. No caso, temos outro caso, esse é o caso B. Caso C, em que se apresentem hipotências, né? Com lambda negativo, por exemplo. E o caso D, também com hipotências e com lambda positivo. E nesse caso, o que temos é o seguinte, temos aqui que essas se aproximam da origem e as outras são curvas que fazem isso aqui, se aproximando da origem. Esse é o retrato de face. E nesse caso, e aqui faço uma chamada de atenção, por quê? Porque muito livro está errado como fazem o diagrama de face. Dizem que é simplesmente trocar de direção, mas não. Ele faz um espelho, tá? Então, chamada de atenção nesse aqui. Outro, nos falta um último caso, quando o autovalor é zero, né? Temos presente a nilpotência. Então, nesse caso, todos os pontos em eixo X continuam ali. E nesse lado, todas são linhas retas que vão assim. E do outro, ao contrário. É todas paralelas ao eixo X. Ok, então o diagrama de face está bem conhecido ali. No caso de autovalores complexos, né, caso 3, a forma canônica de Jordan ela está dada por esta forma, A menos B, BA. Okay? E, bom, aqui se apresentam também vários casos. Né? Caso em que a forma canônica de Jordan com A seja zero. Nesse caso, o que temos são círculos, os concêntricos. Ok? Todos em essa direção, desde que esse B seja positivo. E teríamos na outra direção se esse B é negativo. Ok? E nos falta mais dois casos, né? O caso em que esse A seja positivo e o caso em que esse A seja negativo. Se esse A é positivo, a gente tem espirais, né? Vão saindo. Okay? Saindo. Caso temos uma fonte. E aqui temos também espirais, né, que vão entrando. Okay? Aqui temos um atrator. Bom, então você se conhece quando, né, é um sistema 2×2, né, uma matriz quadrada, você olha a forma canônica de Jordan e conhece todo o retrato de face dela. Você pode construir um isomorfismo linear entre esse sistema de equações e o sistema associado à forma canônica de Jordan e levar pela aplicação, né? Então, você tem como falar o retrato de face, né, nesse caso. Tá, e umas observações aqui, né, se define isso que eu estive colocando de atrator. Né, esse daqui é um atrator. Como vocês viram no gráfico, né, se somente assim, o limite, né, pelo fluxo, quando o t vai para infinito, isso aqui é zero, né, para todo x em R. E vamos dizer que
a origem é fonte, se somente sim, o limite, quando o tema para mais infinito, da norma do fluxo, é mais infinito. Ok? Sempre que tomemos um elemento não nulo. Né? Ok? E não é difícil ver que se a origem é um atrator, então a origem é uma fonte, essa de um atrator da matriz A, né? Então, a origem é um atrator, se somente assim, a origem é uma fonte de menos A. Então, se mostra que, essa é uma disciplina de equações diferenciais ordinárias, infelizmente não dá para se ver na licenciatura, né? Não sei se um curso bacharelado se vê, mas se mostra, né, que quando temos um atrator, isso é equivalente a que todos os autovalores da matriz têm parte real negativa. E isso daqui é equivalente a que essa matriz A é topologicamente conjugada a menos identidade. Okay? Isso seria equivalente. Essa matriz é topologicamente conjugada a menos identidade. E aqui também se mostra que todos os autovalores de A têm parte real positiva, equivalentemente também essa matriz é topologicamente conjugada à matriz de identidade. Okay? E então aí surge o conceito de que é uma matriz hiperbólica. Uma matriz é hiperbólica se todos os autovalores têm parte real distinta de zero. É somente assim. Todos os autovalores têm parte real distinta de zero. Okay? E, bom, nesse mundo das matrizes hiperbólicas, né, se define o que é o índice dessa matriz hiperbólica, que é o número de autovalores com parte real negativa. Ok? E que se mostra? Se mostra que se você tem uma matriz hiperbólica, vamos chamar hip, de Rn, a todas as matrizes hiperbólicas, ok? Com índice igual a m, onde m está entre 0 e n. Então, se mostra que essa matriz é topologicamente conjugada, ok? A uma matriz diagonal por blocos, onde aqui é uma matriz de identidade de ordem m, e aqui uma matriz de identidade de ordem n-m vezes n-. Okay? E então, se temos as matrizes hiperbólicas, já sabemos que elas são topologicamente equivalentes a elas, então temos uma ideia de nosso diagrama de face, né? E eu pergunto o que acontece com o complementar disso. Complementar disso, se prova em uma disciplina que esse conjunto é um conjunto aberto e denso. Ok? Ele é aberto e denso. É no espaço das matrizes, né, com a topologia induzida pela norma uniforme. Norma uniforme é essa daqui, né? Pega uma matriz e toma o máximo da norma euclidiana ou qualquer outra norma, a de x, de modo que essa norma é 1. Ok? Em essa norma se define essa topologia, né? Esse é um conjunto aberto e denso. Okay? E um conceito dali que tem a ver com o que eu vou falar, e precisei introduzir tudo isso, é chamado quando uma matriz é estruturalmente estável. Então, uma matriz é estruturalmente estável se por pequenas perturbações dela, a configuração de suas órbitas não se altera, a menos de homeomorfismos. Ok? E, bom, se prova que as matrizes hiperbólicas são estruturalmente estáveis. Ok? Bom, então ali você tem uma ideia, né, do que acontece no mundo linear, como seriam suas obras, falar da estabilidade estrutural,
né? Mas não todos são flores, né? Não todos são... O mundo não é linear, está longe de ser. E então, a gente parte em um campo de vetores em geral, definidos em um aberto, né? De Rn, de alguma classe, né? Por exemplo, de classe CK. Ok? Então, olhamos agora o sistema autônomo associado. Também se mostra que existe aqui um fluxo, só que agora é um fluxo local. Ok? E também que, dado um ponto de partida, você consegue encontrar soluções, consegue um intervalo maximal, já não tem por que ser definido em toda a reta, né? E aqui você pode definir a órbita também, né? Como sendo os caras dados por esses elementos. Este aqui, né? Aqui o intervalo maximal. Ok? E, bom, com essa órbita, podemos definir uma classe de equivalência, né? Dado, dissemos que nesse um ponto pertence a essa órbita, não, isso quer dizer que ele está na mesma órbita. Então, podemos definir uma classe de equivalência e fazer o quociente, né, em esse nosso aberto. E com essa classe de equivalência associada a esse campo, isso que a gente chama de nossa foliação. Foliação em U gerado por X. Por X. Então, agora queremos estudar o que acontece com esses campos. Se você toma um ponto em U e não é um ponto singular, então temos uma coisa que já falou o Arturo, o teorema do fluxo tubular. Então, nossas soluções que passam em uma vizinhança dele não podem ser endereçadas. E agora nós vamos ao caso mais interessante, então, né, quando temos uma singularidade. Então, desde que seja diferenciável, então podemos, por definição diferenciável nesse ponto, escrever ela assim, né, aqui a parte linear, e aqui um resto, certo? Um resto. E, bom, como essa singularidade isso é zero, então, a primeira coisa a estudar seria, então, a parte linear. E o que se ganha, né, que quando pode definir uma singularidade, o que é uma singularidade hiperbólica? Né? Com dada em U, aproveitando-nos do mundo linear. Singularidade hiperbólica de X. Certo? Se esse A é uma singularidade do campo, né, e a parte linear é uma matriz hiperbólica. Ok? E aí aparece em 1960 um famoso teorema de Grothman-Hartmann. Teorema Grothman-Hartmann. Ok? O que diz esse teorema de Grothman-Hartmann? Se você parte de um campo, pelo menos que seja de classe C1 em um conjunto aberto, e temos uma singularidade hiperbólica, com índice, essa singularidade, também se define o índice, tá, como sendo o índice da parte linear. Então, você mostra que esse campo é possível encontrar uma conjugação topológica, agora local, né, com uma matriz diagonal, também assim. Ok? Mas, como sempre estão vendo, né, sempre estamos assumindo hiperbólica, parte real não nula. Ok? E aí, o que acontece quando a parte linear é zero?
né? Aí existe a estabilidade de Lyapunov, que dá uma alternativa, né, que daqui a pouquinho eu vou falar. Então, no mundo complexo, né, vamos para o mundo complexo agora, dar umas ideias. Então, agora, se você considera assim, né, há uma matriz complexa, né, no mundo linear. Então, aí você temos dois conceitos, né, que é o domínio de Poincaré e o domínio de Siegel. Né? O domínio de Poincaré significa que a origem não pertence ao fecho convexo formado pelos autovalores. E aqui significa que a origem pertence ao fecho convexo formado pelos autovalores. Ok? Aqui o fecho convexo, né, aqui está. Okay? Aqui não pertence, porque temos 1, 2, 3. O fecho convexo não pertence aqui. Você pode considerar assim. Mas isso. Então, nesse caso, se você considera uma matriz, um sistema com a matriz diagonal, com os autovalores, dimensão 2, por princípio, né? No domínio de Poincaré, se mostra que todas as folhas são transversais a todas as esferas, e aqui no domínio de Siegel se mostra que todas as folhas, não todas, salvo a origem, né, e um eixo, elas são transversais a cilindros. Ok? Tem todo esse estudo. Mas em relação à estabilidade, que se pode provar? Bom, você prova que se você tem uma matriz assim, onde A pertence, onde o zero já pertence ao domínio de Poincaré hiperbólico. Poincaré hiperbólico. Hiperbólico é que os autovalores são distintos, tá? E 2 a 2, o quociente deles não é real. Tá? Em dimensão n, ok? Quando está no domínio de Poincaré hiperbólico, Guggenheimer mostra que esse daqui, esse campo é estruturalmente estável. Então, de novo, por pequenas perturbações, a configuração da sua órbita não se altera, a menos homeomorfismo. Okay? Isso é provado em 1972, graças a um resultado provado por Jacob Pallis, né, e Stephen Smith, no ano 1970, que ele diz que campos de Morse-Smith são estruturalmente estáveis. Então, o Guggenheim, associado a essa matriz, constrói um campo de Morse-Smith definido uma esfera, porque campos de Morse-Smith definidos em uma variedade compacta são estruturalmente estáveis. Então, bom, então, teve tudo isso em relação à estabilidade. Bom, fazendo toda essa introdução, né? Espero que não tenha sido entediante. Agora eu vou falar do que eu trabalhei com o professor Bruno. Então, a ideia desse trabalho é basicamente, né, uma ideia desse trabalho é trazer alguns conceitos, né, do mundo holomorfo, né, de Deus reais, trazer ao mundo holomorfo. Holomorfo, alguns conceitos de Deus. Então, nesses conceitos de Deus reais, vem o de estabilidade de Lyapunov. Vamos lá. Só para relembrar. Estabilidade de Lyapunov. Então, como partimos? Partimos de um campo de vetores de classe sem infinito, para não ter problema com diferenciabilidade, né? Depois que CC1, mas sem infinito. Ok? Um aberto em RE. Né? Então, temos aqui o aberto. Vamos considerar um ponto aqui.
Vamos chamar x sub 0. Então, consideremos o problema de Cauchy associado. Ou seja, isso aqui. Okay? Vamos tomar seja uma solução gama 0 de t, né? Solução desse sistema autônomo, desse problema de Cauchy, a qual está definida para todo tempo positivo. Ok. E bom, que no instante zero, já sei esse x sub 0. Então, definimos, né, dissemos que essa função, essa solução, L por não é estável, gama 0, L por não estável, né, se dado um epsilon positivo, existe um delta positivo, né, tal que se outra gama de t é solução de asterisco, né, tal que elas iniciam bem perto, né, da outra, então acontecem duas coisas. Essa solução está definida para todo tempo positivo, tá? Então passam duas coisas, né? Gama está definida para todo tempo maior ou igual que zero. E segundo, que ela não se afasta tanto da solução inicial. Essa é a definição de função de Lyapunov, solução de Lyapunov. Mas nós não pensamos nesse caso, porque estamos pensando em campo, em singularidade. Então, assuma que esse x sub 0 seja uma singularidade, portanto, essa solução gama 0 vai ser constante, né? Então, se x sub 0 é uma singularidade, né, do campo, então esse gama 0 vai ser constante, né? X sub 0. Então, nesse sentido, o que pensamos na definição, que essa singularidade é a plural estável. Que se dado um epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, né, se temos um x que está em 1 e x está perto desse delta, né, então gama é solução, né, e temos que gama é solução de asterisco com gama de ser igual a x, né? Então acontece duas coisas. Essa gama está definida para todo t positivo e que essa não se afasta muito de x sub 0, né? Ok, que essa não se afasta muito. Okay. Então, geometricamente, né, seria, por exemplo, um disco, né? Estamos aqui, temos um rádio epsilon, encontramos um delta menor. Então, que se temos um ponto, né, essa solução não escapa, né? Ok? E, bom, em relação a isso, se define que é quando temos uma função de Lyapunov, né? Aí tem esses desdobramentos, né? Isso mostra que se temos uma singularidade onde existe uma função de Lyapunov, então ela é estável. Ele ajuda em alguns casos quando a parte linear é zero. Okay? Então, nesse trabalho, nós tentamos pegar essas ideias, né, dessa definição de Lyapunov estável, e também outro que é associado à teoria de foliações, que é o resultado famoso, que é da estabilidade de Hebb. Ok? Então, dada uma variedade
diferenciável, uma foliação de classes infinita, não tem problema, real, ok? Lisa. Então, consideremos uma folha que seja compacta. Folha compacta. Então, no sentido clássico, Heavy, né, define, diz que essa folha é estável, né, se existe um sistema de vizinhanças, um sistema fundamental de vizinhanças, um sistema fundamental de vizinhanças, né, ômega nu, que contém L0, de modo que a intersecção desse sistema seja só L0, nós sendo que cada vizinhança é F invariante, né, sendo que cada essa vizinhança é F invariante. Isto é uma união de folhas. Ok? E isso daqui é equivalentemente, isso daí é equivalente a que para toda vizinhança, vocês têm aqui a variedade, né? Temos uma folha, pegamos uma vizinhança, então sempre exista uma subvizinhança contida nela que é invariante, tá? Equivalentemente, para toda vizinhança. W de L0 em M, existe uma vizinhança V contida em W, que é F invariante. Ok? Então, mais precisamente nos referimos ao teorema da estabilidade de Heavy. Ele mostra que se temos uma folha compacta, essa folha compacta é estável desde que o grupo de holonomia dessa folha seja finito. Teorema de estabilidade de Heavy. Em 1947. Okay? Então, essa folha compacta é estável se o grupo de holonomia dessa folha é finito. Por exemplo, se o grupo fundamental dessa folha for finito. Ok? Então, essa ideia de Lyapunov e esse teorema de estabilidade de Heavy, elas munido com o caráter local, né, que temos em C2, em germen de foliações, né, temos associado, né, na singularidade, e o que fazemos quando temos uma singularidade e tentar ganhar informação é fazer o que chamamos um blow-up, certo? Que é substituir essa singularidade por um espaço projetil, no caso a esfera de Riemann aqui, sim? E aqui conseguimos outro sistema de coordenadas, né? Sim, por aqui temos as fibras da fibração de Hopf, né? E aqui se apresenta um caso que é o chamado caso de crítico. Né? O caso de crítico acontece que após, olhando essa singularização, né, existe algum blow-up onde essa daqui não é invariante, né? Algum blow-up não invariante. E nesse caso, isso daqui não vamos considerar porque as soluções seriam assim transversais. São transversais, elas vêm aqui, né? Se acumulam. Então aqui é o que teríamos, que chamamos de separatrizes, né? Então esse caso é ruim, a gente não considera esse caso, né? Então, de fato, a gente tem o seguinte, né? Ou bem existem um número finito de separatrizes, né? Ou bem
existe um setor aberto, uma quantidade não enumerável de separatrizes. Como eu falei, né? No caso de críticos, são transversais, você volta aqui, ou tem várias curvas, passando pela origem. E esse caso é ruim. A gente não considera esse caso. Okay? Vamos considerar o caso não de crítico, né, que é caracterizado por ter um número finito de separatrizes. Okay? Então, nesse nosso universo local, consideramos, portanto, né, um campo de vetores, que é a singularidade, campo de vetores, dessa forma. Singularidade isolada aqui na origem. E então o problema é que não dá para falar no sentido de Lyapunov, porque a gente não tem coisas desse tipo, né? Coisas dessa maneira. No mundo complexo, isso aqui não serve, né? Você fatora. Mas ainda pensando no teorema de separatriz, né, de Camacho-Sage, 1982, okay? Que ele disse que sempre existe uma curva analítica, né, passando pela origem, que é invariante, né? Okay? Sempre existe uma curva analítica gama passando por zero, que é invariante pelo campo. Certo? Então temos isso aqui, né, uma separatriz. Ok? E então, pensando nisso, né, nós formulamos a seguinte definição. Com todos os ingredientes. Então, consideremos X um campo de vetores holomorfo numa vizinhança da origem em C2. Ok? Então, vamos supor que X é nó de crítico. Ok? E isso vai ser caracterizado por ter um número finito de separatrizes. Né? Então, já sabemos que temos um número finito de separatrizes. Então, temos aqui a separatriz, né? Imagina. Certo? E por aqui vão estar as soluções. Né? Então, consideramos esse conjunto de separatrizes tudo a nível de germe, tá? Conjunto de separatrizes. Ok? Então, vamos dizer que a origem é uma singularidade Lyapunov estável. Se o seguinte, se para toda vizinhança, W, né, o conjunto de separatrizes, existe uma vizinhança V do conjunto de separatrizes contida em W, de modo que, né, o saturado, né, tá ok? O saturado, né, pelo campo dessa vizinhança ainda continua em W. Basicamente, pegamos uma separatriz, colocamos uma vizinhança dele, ok? W, então conseguimos uma subvizinhança, de modo que o saturado não escapa dela.
Então, essa é a mistura, né, entre o Lyapunov e o heavy. Heavy no sentido, por quê? Porque no heavy tem o teorema de estabilidade, precisa de uma folha compacta. E quem faz o papel de aqui de folha compacta, né, vai ser a separatriz. Né? Localmente, ela vai ser compacta. Então, vai ser essa ideia, né, essa vai ser a mistura. Ok? E, bom, isso que tem a ver com essa teoria de foliações, né? É porque já vimos que, dado um campo, associamos uma foliação, né? Mas, dado uma foliação, também podemos associar um campo, né? Ok? Então, é nesse sentido, né, pensando nas separatrizes, né? As separatrizes que podemos pensar elas como sendo umas cornetinhas, né, por o teorema de Newton-Poiseuille. Ok? Então, aqui temos os elementos, né, que geram autonomia. Podemos ter aqui em gama, pegar aqui esse caminho, fazer o levantamento, encontrar a aplicação. Então, aqui dá para estudar isso, né, usando os argumentos do Hebe, né, a gente mostra o seguinte teorema. Okay. Então, considera F um germen de foliação em C2, ok? Então, o que temos uma singularidade L estável, depois não estável, ok? Então, se apresentam duas possibilidades. Então, o que serve é uma singularidade Lyapunov estável. Então, temos duas possibilidades que não são excluyentes, ok? Okay? O F possui uma integral primeira local, primeira holomorfa. É o caso que a gente chama de o caso Matei-Mossiu. Okay? Caso Matei-Mossiu. O 2, F é uma singularidade linear logarítmica real. Okay? Esse é o caso que a gente chama de Pérez-Marco. Okay? E vamos ver por quê, né? Então, que provamos isso, que não necessariamente são excluyentes, né? Pelo seguinte motivo. Então, vejamos o caso Matei-Mossiu. Caso Matei-Mossiu. Consideramos aqui uma função holomorfa, um germen de C2 a C em 0, holomorfa, não constante. Ok? Então, dada, você pode olhar o Hamiltoniano associado a isso, então DDF igual a 0 vai definir uma foliação, o qual vai estar dado pelos níveis dessa função, certo? Então, eventualmente, algum desses níveis passam pela origem, certo? Então, o conjunto de separatrices está dado pelos zeros dessa função, né? E vai ser um número finito de ramos. Problema de Cauchy. Okay? E nesse caso, né? Nesse caso, provamos que essa vizinhança V é igual a W e que ele é estável. A singularidade é estável. Ok? Pelo bem do teorema de Matei-Mossiu, né? De 1980, né? Que ele diz que se você tem um germen de foliação holomorfa não dicrítico,
holomorfa não dicrítico, então você pode caracterizar, dizer que ela possui uma integral primeira, holomorfo, se somente se as folhas são fechadas fora da origem. Então você diz que existe uma integral primeira holomorfa, se somente sim as folhas são fechadas fora da origem. Né? Fora da origem. Né? Então, de fato, né, quando temos essa integral primeira, ela, usando o teorema de composição, ela pode ser decomposto dessa maneira, certo? Onde essas FJs são todas holomorfas e estão em posição FI e FJ, 1 em O2, esse anel. Okay? E se olhamos essa integral primeira, DDFF, isso é a mesma coisa que isso. Que é justamente o que falei, que é uma singularidade linear logarítmica. Então, é por isso que, no caso, nós temos ele não é excludente, tá? Ele pode ser dessa forma. Okay? Né? E o caso Pérez-Marco, seria olhar justamente nessa forma, que são as logarítmicas, ok? Onde esses caras são reais, positivos. Então, associado a elas, temos as holonomias, em discos, né? Ele tem essa cara, essa é a parte linear. Né? Lambda real. Então, quando o lambda real, se você olha a norma desse, né, da parte linear, né, ele vai continuar aqui, né? Então, eles vão ser preservados. Então, nesse caso, a gente também tem são Lyapunov estável. Ok, bom, justamente porque chamamos de Pérez-Marco, porque Pérez-Marco trabalha sobre isso, né, sobre difeomorfismos que tem essa forma e Holanda não é racional. Né? Então, a gente mostra que podemos falar também de que quando um difeomorfismo ele é não estável, né, a mesma coisa, você pega uma vizinhança da origem e pega, existe uma subvizinhança de modo que a pseudo-órbita, né, dessa vizinhança não escapa de W. Ok? Então, nesse sentido, né, você vê que justamente no caso não linearizável, caso que temos problema, então esse H não é não estável. Ok? E bom, em todo o problema, então, recai, parece pensar que recai no grupo de holonomia, não, mas não nos dá tanta informação, a gente estuda o grupo de holonomia virtual da foliação, né, na folha gama, na separatriz, sim. Okay? Então, a gente estuda o grupo virtual. O grupo virtual está dado por difeomorfismos, né, dado dessa secção transversal, holomorfos, né, de modo que H, Z e C estão contidos, né, pertencem à mesma folha. Ok? Então, temos aqui a folha, né, então, secção transversal, uns pontos, e que estudamos esse grupo, holonomia virtual. O que provamos que esse grupo de holonomia virtual é estável. E então, basta estudar grupos de difeomorfismos, germen de grupos de difeomorfismos, que são estáveis, que propriedade ganham. Né? Aí mostramos que se temos um subgrupo de difeomorfismo DC que fixa na origem, que é estável, depois não estável, então necessariamente esse grupo é finito, ou abeliano linearizável.
Ok? Daí, com as técnicas de Matei-Monsiu, com as técnicas do Servo-Matei, né, naquele trabalho do Asterix, conseguimos provar o resultado, né? Agora, dimensão maior, a gente não sabe o que falar, né, desse resultado, porque a gente considera, como vocês veem, uma vizinhança do conjunto de separatrizes, né? E se você vai a coisa mais simples, dimensão maior, 3, por exemplo. Pense assim, um campo com seus autovalores, né, linear. Ok, todo mundo real, não tem problemas, não nulos. Então você vê que 2 pelo menos tem o mesmo sinal, né? Claramente, né? Então se 2 pelo menos tem o mesmo sinal, então você vai ter, né? Por exemplo, né, que esses 2 sejam negativos. Então, 2. E todo mundo, você vai ter um plano invariante, né? E aqui você vai ter o outro. Então, como considerar uma vizinhança do conjunto de separatrices? Bom, a gente não sabe. Tá? A gente prova mais em esse artigo, tá? Mas vou parar por aqui. Certo, professor Victor. Então, eu agradeço a sua participação. Eu gostaria agora de pedir para o público, se tiver alguma pergunta ou alguma ideia, etc. Eu tenho. Professor Arturo, pode falar, por favor? Oi? Oi, Victor, tudo bem? Tudo? Muito boa palestra, tá? Legal. Não tinha escutado até agora essa estabilidade. Sabia, né, do teorema, mas do paper, né, mas não tinha escutado. Interessante. E você falou que no caso de crítico não dá para fazer? É porque a gente pega uma vizinhança das separatrices, né? Então, no caso de crítico, você tem um setor aberto, não enumerável, e ali temos o problema. Mas tem um conceito que talvez você saiba, do conjunto separatista balanceado. Balanceadas? Sim, ou seja, você pode ter singularidade crítica, faz a resolução, dentro da infinidade de separatrizes, você só escolhe algumas separatrizes dessas, que são as destacadas, com um certo algoritmo que chamam balanceada, e você fabrica uma foliação logarítmica associada a essa foliação, e, de fato, essas separatrizes destacadas te dão a informação sobre a foliação, né? Então, por exemplo, isso foi feito no meu artigo com o Rogério, para calcular o Kamasu-Sage de uma foliação de crítica, né? Então, tá. então, no caso crítico, você escolhe algumas separatrizes destacadas, tá? E aí você calcula variacional, Van Vogt, Camacho, GCD, todos os índices, mesmo no caso de crítico. Então, tem esse conceito, a gente pode conversar depois, porque talvez dê para só pegar aquele conjunto balanceado e talvez estender esse teorema a mais casos, né, que o caso de crítico, entendeu? Certo. Funciona muito bem, porque tem chama modelo logarítmico associado a foliação. Então... Se me puder passar, eu vou pesquisar teu trabalho. Tem que ler essa parte, onde como escolher esse conjunto de separatrizes especiais, que chamam conjunto separatriz balanceado. Até pode ser formal, ou seja, até você sabe que às vezes nas células nós, né, às vezes na célula nó de crítica aparece o Riccati, quando você singulariza, aparece célula nó. Aí também aparecem separatrizes formais. Essas também podem entrar na conta. Você pode calcular índices também ao longo dessas. Então, no nosso caso, justamente, a gente evita isso, né? Porque o problema sempre é célula nó. Com singularidade... Mas aí pode considerar algumas células nó, algumas que a gente chama segundo tipo.
que são células NOS cuja separatriz forte está no divisor, está contido no divisor. Essas dá ainda para trabalhar, né? Então, aí talvez a gente pode estender esse resultado a mais casos, abrir um pouco mais as opções, né? A gente conversa, então. E também, não sei, no caso, por exemplo, geral, dimensão maior, não dá para fazer um corte transversal e aplicar o teorema de dimensão 2 e tentar um teorema de extensão, tipo, um teorema de extensão, tipo Matei-Mosul, né? Não lembra que Matei-Mosul estende a integral primeira, ele consegue em C2, mas ele estende a CN. Sim, na verdade, ele faz para CN, né? Sim. Sim, sim, mas ele usa uma técnica de transversalidade, né? Sim, é cortar com uma seção plana, né? Que sim, transversalmente. Mostra que sobre condições genéricas, né? Por exemplo, fatores integrantes também se estende, integrais primeiras também se estende. No teu caso, a integral logarítmica, né? Essa aí tem fator integrante, né? Tem. Então, ele pode talvez ser estendido também. Não sei, talvez tem que ter cuidado, porque em dimensão 3 já tudo muda, né? Então, aí talvez algumas restrições podem aparecer. E caso global, você pensou em alguma coisa? Você dá para estender? O caso global também dá para provar. Você pode definir uma variedade compacta, uma folha compacta, o grupo de holonomia é estável, também se prova que ele é finito ou é tipo círculo. Ah, tá. Sabe? A gente prova, está no trabalho. Né? Tem mais que surpresa ali, não sei o que. Pelo tempo, pela coisa que quis dar, é muita coisa. Sim, tá bom. Tá, só isso. Parabéns, cara. Obrigado. Muito obrigado, professor Arturo. Alguém mais, pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Victor? Bem, professor Victor, no particular, para mim, bom, essas partes de sistemas dinâmicos não é minha área, né, na verdade. Mas o que mais me chamou a atenção é o conceito de blow-up, ou blow-up, né, que você está mencionando. Como é que funciona isso? Tem uma singularidade? Você consegue abrir isso? A ideia é isso, né? Singularidade, então você não sabe o que acontece ali, a ideia é você tentar substituir a singularidade por um espaço projetivo, olhar a foliação induzida lá, e aí você vai ter duas cartas coordenadas e ver se aqui, o que acontece aqui na singularidade, estudar ali. De novo, se você não consegue nada, continua o processo, por isso que aquela imagem, né, esse é o processo de desingularização de Seidenberg. Ele diz que após um número finito de blow-ups, todas as singularidades são reduzidas. Ou seja, está no domínio, tem uma expressão no quociente dos autovalores, não podem ser racionais positivos, ou células não, então ficam de um jeito reduzido, que a gente chama. E é sobre isso que se trabalha. Ah, tá. Não, e o porque problema, primeira... como comentei aqui com o Arturo, é sempre célula não. Célula não é o problema, célula não é o problema. Uhum. E sempre uso o espaço projetivo para abrir esse blow-up? Ou tem que colocar outro, talvez? Não. Ou... Acho que em geometria algébrica você pode utilizar outra, né? Aí o Mitchell deve saber. Não, Ivan. Ivan. Oi, Arthur. Você coloca uma esfera, tá? Coloca uma esfera no ponto, você substitui por uma esfera. Então, uma esfera no caso complexo é o P1, né? A superfície de Riemann P1, que é o espaço projetivo, o espaço de direções. Então, quando você faz explosão, é como você estaria abrindo todas as direções possíveis dentro do plano. Né? Que a esfera guarda direções, né? É essa a ideia, essencialmente. E isso funciona só num campo complexo? Não, caso real também. Tem blow-up real, mas ali acho que o divisor seccional é uma superfície de Möbius, né? Sim. Dá para fazer também. Interessante, rapaz. Essa técnica de explosões foi usada por Zariski no teorema de singularização de curvas algébricas. Ele consegue um modelo singular de uma curva, um modelo não singular, né, de uma curva com singularidades.
É famoso esse método. Entendi. Eu não quis entrar muito em detalhe técnico, né? No início, só tentei dar um panorama do que se faz no mundo real, no mundo complexo, né? O que há de estabilidade, né? Tem outros resultados, é claro, mas... Não, é claro, né? Não dá para falar toda uma linha de pesquisa em 30, 40 minutos. Mas eu fiquei... Sempre tinha visto, né, esse conceito de blow-up, mas nunca aprofundei, não vi mais, mas agora que você apresentou, nossa, achei bem interessante para estudar as singularidades, né? Então, pessoal, bem, alguém mais gostaria de perguntar para o professor Victor? Caso contrário, eu vou agradecer agora, professor Victor, muito obrigado pela sua participação e por aceitar o convite que a gente fez para você, né, e disponibilizar essa tarde agora, né? Não sei como está em Foz, mas aqui está fazendo um solzinho, acabou de chover agora. E novamente, estou muito agradecido ao grupo, os integrantes do projeto MateWeb, agradecem sua participação, e eu peço para todo o público, por favor, agora sim, liberar o microfone e fazer uma batida de palmas para o professor Victor, pela apresentação. Vamos reventar a mesa de casa. Professor Victor? Então, muito obrigado, espero não ter desmotivado. Tentei motivar, mas é complicado. É que tem bastante coisa. De verdade, o convite, né, e essa iniciativa que vocês têm para divulgar, né, que a gente trabalha em matemática, cada pesquisa, cada área, cada um é um mundo, né, e a gente tenta de mostrar o que trabalha, né, isso é bom. Isso para nós como professores, por exemplo, eu estou aprendendo, eu estou gostando desse tipo de seminários, essas palestras, estou aprendendo um pouquinho. E os alunos que estão assistindo, né, talvez alguém, né, lhe interesse essa área de sistemas dinâmicos, geometria, já vem algebristas, etc, etc. E é mais que tudo para eles, né, para se motivarem e continuar o estudo, né, nesta área que, neste caso, apesar da pandemia, nos agrupa, né, que é a parte da matemática, que acho que todo mundo presente vive isso, né? Tá, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês e esperamos para o dia 17, vamos ter a presença do professor Humberto Bortolossi, que vai falar, não sei se vocês já viram, mas o tema tem a ver com um gato e a matemática. Se você quer descobrir, então, terça-feira eu os espero, tá? Então, legal. Todos ficam convidados. Então, eu vou parar a gravação e depois a gente bate um papinho.